Então nós estamos aí dando continuidade à nossa série expositiva do livro da epístola de quê? Não, vocês não estão aqui hoje não. De Gálatas, ou dos Gálatas, tanto faz. Então abra sua Bíblia comigo aí, Gálatas capítulo 3, e vamos ler a partir do versículo 6. Quem encontrou? Eu vou ler em duas versões aqui, tá? Eu vou ler nessa versão minha aqui, depois eu vou ler nessa aqui pra vocês verem. Os meninos, essa aqui eu vou levar pra vocês na próxima matéria, viu? Do carisma, pra vocês verem como é que é. Ó, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Só até aí. Vamos ler na outra aqui para vocês verem. Aí vocês vão estranhar. Essa aqui é a versão, a mensagem. Ó, o que acontece com vocês não é diferente do que ocorreu com Abraão. Ele creu em Deus, e esse ato de fé transformou-se numa vida justificada por Deus. Não é óbvio que quem deposita confiança em Cristo, mas não na lei, é como Abraão, filho da fé? Está previsto nas Escrituras que Deus justificaria os não-judeus pela fé. As Escrituras deixam isso muito claro na promessa feita a Abraão: por seu intermédio todas as nações seriam abençoadas. Portanto, quem agora vive pela fé tem a mesma bênção de Abraão, que viveu pela fé. Não se trata de uma doutrina nova, é antiga e mostra que todo que tentar viver a justiça por esforço próprio, independentemente de Deus, está destinado ao fracasso. As Escrituras resumem isso assim: maldito aquele que não consegue cumprir o que está escrito na lei. A impossibilidade óbvia de se cumprir um código moral como esse deixa claro que ninguém pode ter um relacionamento com Deus nessa base. Só pode ter um relacionamento real com Deus quem aceita o caminho de Deus. Fazer alguma coisa por Deus é o oposto de deixá-lo por nós. Abacuque disse tudo: quem crê em Deus é justificado por Deus. E essa é a vida real. A observância das regras jamais chegará à vida de fé. A pessoa apenas perpetuará o hábito de guardar regras, o que se vê nas Escrituras. Aquele que faz essas coisas continua vivendo por elas. 13 e 14 agora. Cristo nos redimiu dessa vida amaldiçoada de derrotas, quando Ele mesmo a absorveu. E as Escrituras dizem: maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Foi o que aconteceu quando Cristo foi pregado na cruz. Ele se transformou em maldição e ao mesmo tempo deu fim à maldição. Agora, por causa disso, está tudo resolvido. E vemos que a bênção de Abraão está disponível para quem não é judeu também. Todos agora podem receber a vida de Deus, o seu Espírito que está em nós e conosco quando cremos, exatamente como Abraão recebeu. Precisa pregar agora? Nem precisa pregar mais. Gostou da Bíblia? Gostou? Vou falar para você comprar depois. Vamos lá então. A nossa exposição aqui hoje vai falar muito sobre a justificação pela fé.
Na semana passada a Luciana pregou e no versículo 1 ao 5 vemos Paulo falando sobre as experiências dos Gálatas e chama eles de insensatos, ou seus insensatos, ou sem juízo, e pergunta para eles: quem os enfeitiçou? Que mágica fizeram a vocês diante daquele que foi crucificado? Paulo está dizendo assim: quem que mudou a ideia de vocês aí? Quem que fez a cabeça de vocês? Lembrando que nós estamos aqui trabalhando na carta aos Gálatas, aonde Paulo está entrando de novo lá, enviando essa carta para refutar os falsos mestres que estavam adentrando lá dentro da igreja aos Gálatas, e estava ali, como é que eu posso usar a palavra que eu gosto dela? Deixa eu ver aqui. Ele estava colocando lá ideias totalmente contrárias ao que o Evangelho traz. E com isso, eram os próprios judeus que estavam fazendo isso, os falsos judeus. Paulo começa a questionar eles, dizendo: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação? Por que que vocês agora querem voltar a terminar algo na carne que começou no Espírito? Paulo está dizendo: olhem para si, para lembrar o que aconteceu com vocês. Será que vocês não, o que vocês sofreram, lá em Atos capítulo 14 vai falar o que eles sofreram. Será o que vocês sofreram, que foram a perseguição, não serviu de alguma coisa para vocês, ou vocês sofreram em vão? Por que que vocês estão repudiando o Evangelho? E Paulo no versículo 5 ele se vale aqui das experiências dos Gálatas e disse que os milagres, ele pergunta: os milagres são feitos no Espírito ou são feitos na carne? Paulo está indignado com eles, porque eles tornaram-se cegos às coisas espirituais, retornando à prática da lei. O que a lei dizia? A lei não tem bênção nenhuma. A lei, Paulo chama ela aos Romanos de a lei que ela é fraca, ela não é capaz de salvar ninguém. A lei ela só traz maldição. A alma que pecar, essa morrerá. A lei só denuncia, a lei só aponta o nosso pecado, e a lei aponta para Cristo somente. Então Paulo está dizendo: para que vocês estão querendo retornar para lá? Ah não, porque a lei, aí os Gálatas, os falsos mestres judeus, judaizantes, estavam dizendo para os Gálatas assim: ó, tudo bem vocês acreditarem no Evangelho, tudo bem, não tem problema, mas vocês têm que circuncidar os seus filhos, vocês têm que voltar para a circuncisão, para fazer parte da aliança. Vocês têm que praticar a lei, vocês têm que continuar levando o cordeiro até o sacerdote, para vocês receberem o perdão. Vocês têm que continuar com essas práticas. Não tem problema vocês entenderem o Evangelho, mas as práticas suas têm que ser de acordo com a lei. É isso que tira, Paulo fica pé da vida com isso. E aí ele vai equilibrar. Paulo tenta tirar. Paulo vai fazer uma transição agora do versículo 5, do 6 ao 14, que nós vamos falar aqui. Ele faz uma transição da experiência dos Gálatas para as Escrituras, para o Evangelho. Ele tira os olhos do tempo presente e se volta ao passado. Paulo faz, é como se Paulo coloca todo mundo para sentar e fala assim: ó, vocês não estão conseguindo entender, eu vou ter que retornar vocês, para vocês entenderem. Lembra de Deuteronômio, de semana passada? Lembra o que Moisés, o que Deus falou? Deus fez o povo voltar para não esquecer. Então Paulo vai fazer com que eles retornem aonde tudo começou, e ele vai equilibrar essa experiência dizendo que ela deve estar submissa à palavra de Deus. As experiências com o Evangelho, com Deus, deve estar sujeita, submissa à palavra de Deus. E nós julgamos a experiência à luz da Escritura, irmãos, e não pode ser ao contrário. Não, deixa eu ver, aí você tem uma experiência com Deus, né, e você fala assim: vamos ver que o certo é você fazer assim, deixa eu ver diante da Escritura se essa experiência é de Deus ou não. Não, hoje em dia não é assim.
Hoje em dia é assim, não importa o que a Bíblia diz, o que importa é a minha experiência com Deus, e pronto, acabou. Paulo está batendo aqui, Paulo está dizendo, vocês devem julgar suas experiências à luz da palavra. Se as experiências que vocês estão tendo com Deus não está de acordo com a sua palavra, joga fora, não presta, abandona. Por quê? Porque lembra que eu já disse várias vezes aqui, Deus não se move de forma incoerente à sua palavra. O Espírito não fala de forma incoerente à sua palavra. O Espírito só age em conformidade com a palavra. Amém, gente? Ele não vai trazer coisa nova. Eu tenho uma experiência nova com Deus. Talvez é nova, que você está tendo com Deus, mas você deve pegar ela e julgar à luz da palavra. E não dizer que a sua experiência é certa e a palavra está errada, como alguns dizem hoje aqui. Aí peguem aí o que Paulo está dizendo? Vocês estão querendo pegar as experiências e doutrinar a igreja. Não pode. Vocês estão errados. Pega as experiências e acaba dizendo para doutrinar a igreja. Vamos supor, Deus mandou você ir no monte orar, porque lá Ele quer falar com você. Aí Deus chega lá e Deus fala com você de fato. Aí você quer chegar aqui na igreja e quer falar assim para o irmão assim, irmão, Deus falou comigo lá no monte, vão lá. O que você está querendo fazer? Você está querendo doutrinar o irmão à luz da sua experiência. Errado. Você julga primeiro a sua experiência, se ela está à luz da palavra correta. E segundo, Deus falou foi com você, não foi para o outro. É igual fulano, a irmãzinha. Deus falou para ela assim, ó, porque o marido não gostava de ficar em casa de jeito nenhum. O marido só saía, acabou que eles acabaram se divorciando. Aí, Deus deu uma direção, pastor, é meio louco. Eu não peço as experiências loucas para Deus não, tá? Eu não sei se eu teria coragem de falar isso aqui. O pastor vira e fala assim com a irmã, irmã, você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma mala, você vai colocar as roupas do seu marido na mala e vai colocar lá fora na porta. Olha aí, coloca lá na porta, lá fora, durante 7 dias. No 7º dia você vai pegar as roupas com a mala e vai colocar para dentro de novo. Dito e feito. Aconteceu. O homem voltou para casa, o homem começou a ter prazer de estar dentro de casa. Beleza, é a forma de Deus trabalhar. Ó, é Deus. Eu não teria coragem de dar uma instrução nessa. Aí a amiga chega para contar, ô meu irmão, meu marido tá uma saição, fica só fora de casa, não gosta de estar em casa, do trabalho é para rua, chega em casa, só toma banho, no outro dia ele já está indo trabalhar. Minha irmã, deixa eu te contar uma coisa. A outra vira, né? Pega uma bolsa ou uma mala, coloca as roupas do seu marido lá fora e depois de 7 dias tira. É mesmo, Deus cedeu, meu marido está dentro de casa hoje, já que benção. Sabe o que aconteceu? O marido viu as coisas dentro de casa, pegou a mala, ó, vazou. Era tipo assim, era o que me faltava. Toma cuidado, porque as experiências que Deus traz para você, você julga segundo a palavra, mas não é para o outro. Amém? Tem que ter equilíbrio. Então experiência que não tem Bíblia, joga fora. Porque aí Paulo vai citar alguns textos do Antigo Testamento para provar que a salvação é pela fé e a fé somente em Cristo. E Paulo vai usar a própria lei. Eu vou falar para você, viu? Paulo é um cara fenomenológico. Ele vai usar o próprio Abraão, que eles exaltavam, eles diziam ser filho de Abraão, para ir contra eles. Aí nós vemos do 1 ao 5 então, que a fé vem pela pregação. Pela pregação. E agora vamos ver as bênçãos de Deus a Abraão, que passando para nós cristãos. Agora é o texto que a gente leu, a pregação de hoje. Então vamos lá. O versículo 6 e 7 é: Abraão foi salvo pela fé. A alusão de Paulo aqui a Abraão, Paulo citando Abraão, vamos ler. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Paulo usando Abraão, que é um golpe de mestre dele.
Os seus oponentes judaizantes consideravam Moisés o seu mestre. Toda vez que você vê citando lei aqui, fala de Moisés. Já viu quando Jesus fala nos evangelhos assim, ó, a lei e os profetas? Já viu? Ou quando fala assim, Moisés e Elias. Você já viu na Bíblia falando lá, Jesus falando? Jesus está falando da lei. Quando ele fala de Moisés, ele está falando da lei. Quando ele fala de Elias, ele está falando dos profetas. Tá? Amém? Até aqui? Então, para você entender. Então, quando Paulo está falando aos Gálatas que sobre lei, ele está citando Moisés, porque a lei partiu de Moisés. Então, consideravam Moisés como seu mestre. Por isso, Paulo retrocede alguns séculos até Abraão. E a citação dele, que ele cita aqui, que foi imputado com justiça, está lá em Gênesis 15:6. Aí, Paulo vai relembrar algumas circunstâncias de Abraão, só para a gente entender aqui, ó. Abraão estava velho, não tinha filhos, mas Deus lhe prometera um filho, e até mesmo uma semente na sua posteridade. E um dia Deus chama Abraão para fora. Irmãos, só para você entender, Abraão nunca tinha ouvido Deus. Abraão era um nômade. Abraão era um idólatra, junto com seu pai. Mas Deus chamou ele. Deus chamou ele e pregou o evangelho para ele. Tira ele de lá. Aí, no Gênesis capítulo 15, ele aparece fora da tenda, depois que Deus chama ele. Depois de Gênesis 12, né, que manda ele sair da terra. E diz para ele: Abraão, conta as estrelas do céu. E então ele declarou: assim será a tua posteridade. E o texto diz: e Abraão creu na promessa, e isso lhe foi imputado para a justiça. Primeiro, Deus fez uma promessa a Abraão, e realmente é uma promessa de descendência, foi ilustrada diante dos olhos dele. E tal como promessa do perdão através de Cristo crucificado, foi anunciada diante dos olhos dos Gálatas. Segundo, eu vou te explicar. Abraão creu em Deus. Apesar da inerente improbabilidade da promessa, do ponto de vista humano, Abraão descansou na fidelidade de Deus. Quando a Bíblia diz que Abraão creu, a Bíblia está dizendo que Abraão descansou na promessa de Deus. E isso é como se não tinha nenhum tipo de dúvida no coração de Abraão acerca do que Deus disse. Ele descansou. Deus falou, ele vai cumprir. Qual que é o meu papel? Descansar. Essa é a ideia que Abraão está tendo aqui. Então, apesar disso, Abraão descansou na fidelidade de Deus. Terceiro, a fé de Abraão foi reconhecida como justa. Isto é, ele foi aceito como justo pela fé. Escuta aqui. Abraão não foi justo porque fez alguma coisa para merecer a justiça de Deus. Nenhuma. Ou porque ele fosse circuncidado para fazer parte da lei, ou porque ele guardasse a lei, porque nem a circuncisão e nem a lei ainda havia sido dada, ia ser dado depois, séculos depois, por Moisés. Mas ele foi justificado porque ele creu em Deus. O que é isso? Fé. Então escuta uma coisa aqui. Porque ele creu nisso e foi imputado nele. O que se refere à palavra imputado aqui? Significa, foi creditado na conta. Foi debitado, estou dizendo aqui? Não, foi creditado. O que é isso? O que isso está querendo dizer? Foi o quê? Adicionado algo na conta. Mais do que isso, os pecados dessa pessoa, do caso de Abraão naquela época, deixam de ser registrados agora, nessa condição. Diante de Deus, o histórico dessa pessoa estará sempre limpo. E portanto, o que creu não pode mais ser julgado pelos seus pecados. Então, meu querido, deixa eu te falar para você uma coisa. Não é sobre você fazer alguma coisa para ganhar perdão. Não é sobre você, como a gente diz, pagar o preço para receber perdão. Mas a condição para eu e você sermos justos diante de Deus é crer. É pela fé. Porque isso, se você creu, já foi adicionado na sua conta perdão de Deus para você. E Deus está dizendo, é justo. É justo. Na sua conta está lá escrito justificado.
O povo orgulhava-se intensamente do seu parentesco com Abraão. Por que Paulo está usando Abraão contra eles? Porque eles achavam que tinha alguma garantia da salvação eterna, porque eles pertenciam à descendência de Abraão, né? É igual a pessoa que fala assim: não, eu sou primo do... eu sou primo do Eike Batista, meu nome é Batista, eu sou primo dele lá. É mesmo, rapaz? Sou. Vai lá na árvore genealógica dele. Eu imagino que lá embaixo ele está lá no final. Beleza, tem algum sangue correndo dele ali, né? Tem algum sangue dele correndo, mas eu sou parente. Isso já me garante alguma coisa, né? Garante de que morrer até chegar no ser herança dele, se chegar. É como eles estivessem fazendo aqui. Eles acham que por pertencer à descendência física de Abraão, eles já tinham a salvação garantida. Talvez igual muitos pais hoje em dia, né? Que acham que a salvação pode ser herdada. A salvação não vai ser herdada. Se você não apresentar Jesus para o seu filho, ele vai para o inferno. Se a gente não apresentar Jesus para o marido, para a esposa, para a filha, para o filho, e Jesus não converteu o coração dele, vai para o inferno. Porque qual que é a condição? Crer. Mas para crer, precisa pegar. Então, a salvação não pode ser dada que há vir, e o que há de vir aqui, os pais garantem, parece que os pais garantem a salvação automaticamente dos filhos. É igual falar que filho de pastor não pode fazer bagunça, é aí que é os pior, né? Eu que eu diga. Cecília é uma benção, é só chegar aqui na igreja e começa. Mas amém. O importante é estar aqui, né? Mas não tem verdade nisso. Domingo eu falei aqui que filho de crente não é neto de Deus. Deus não tem neto, não, irmãos. Paulo acredita que seja possível chegar e que todos que são da fé são filhos de Abraão. O que é essa expressão são da fé? Tem um sentido amplo aqui. São as pessoas que têm na fé o fundamento da sua vida. São as pessoas de fé, as quais esta fé contrapõe as da lei. São aqueles que creu de fato e pronto. Para Paulo, a fé cristã, a fé no Deus que se revela em Cristo. Estou crendo, eu criei nele e pronto, acabou. Não tem mais nada para fazer. Não tem mais o que eu preciso fazer para crer. Também Deus não precisa fazer nada para você crer nele. Você creu e pronto. Foi o que aconteceu com Abraão. Deus pregou para ele o evangelho e ele creu. E isso foi imputado por justiça. Por quê? Ele creu sem ver. Fé. Jesus, ó, se o Senhor fizer, eu vou crer mais ainda no Senhor. Se o Senhor fizer, eu entrego isso para o Senhor. A gente condiciona a nossa fé ao que Deus pode fazer. Sempre. Se Deus fizer, Ele. E se não fizer? Sua fé vai mudar? Se ela mudar, você não tem fé em Deus. Sua fé é fé na fé. É uma fé que não tem fundamento nenhum. Ele vai fazer porque você tem fé? Ele vai fazer. Mas se ele não fizer, eu continuo tendo fé nele do mesmo jeito. Amém? E aqueles que vivem da fé são filhos de Abraão. Isso é totalmente o oposto à pretensão daqueles que vivem de acordo com as obras e acabam fazendo tudo na força do braço. Quando fala aqui, ó, sabeis, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Os que são da fé são filhos de Abraão. E aí, esses que são filhos de Abraão é totalmente contrário àqueles que vivem de acordo com as obras da lei.
Eu tenho que fazer para merecer o perdão. Eu tenho que ir lá levar o cordeiro para me receber o perdão. Eu tenho que usar o quê? Eu tenho que usar um pano de saco, porque a Bíblia manda, né? Usar um pano de saco, rasgar, rapar o cabelo, jogar cinza, né? É um modo de humilhação. Irmãos, são coisas e coisas. Eu não julgo, mas isso não é doutrina. A condição na nova aliança é crer. Deus não está pedindo para você mais, não. Você dando mais para Deus não muda se Deus vai te amar ou mais, não. Porque Ele não ama por causa de você, Ele te ama por causa de Jesus. Amém? Ele te ama apesar de Jesus. Não. Porque esses querem fazer tudo à força do braço. E ainda querem ter Abraão por pai. É o que eles estão fazendo. Por quê? Porque eles pregam que da mesma forma que ele cumpriu, Abraão cumpriu toda a lei, também ele se sujeita a ela. Não. Não é sobre o que nós fazemos, irmãos. É sobre o que Jesus já fez na cruz. Ele cumpriu toda a lei. E a lei dizia o quê? Que o salário do pecado era a morte. Ele carregou todos os nossos pecados e foi para a cruz. Ele não pecou, mas carregou a cruz. Ele se fez maldito por nós. Nós vamos ler aqui, versículo 8 e 9. Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. A salvação é para os gentios. Prevendo a escritura que Deus anunciou a Abraão as boas novas, Abraão não foi justificado pela lei, porque ele cumpriu, mas porque ele creu. Jesus te salvou, irmãos. Não foi porque você é bonitinho, ou que ele viu que você ia ficar bonito depois que casou, ou depois que você deu engordadinha. Não. Nada disso. Jesus nos salvou, porque um dia Ele fez através do seu Espírito, Ele nos fez crer nele, na obra dele. Abraão não precisou fazer nada, só creu. A Escritura diz que Deus justificaria os gentios pela fé. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque senão vocês acham que eu estou abusando da graça. Não. Deixa eu falar para vocês uma coisa aqui. Eu vou falar mais à frente, é melhor. Vamos embora. A Escritura diz que os gentios pela fé seriam salvos. Quem são os gentios? Os gentios são aqueles que não eram judeus, que Paulo se torna o apóstolo deles. A Escritura diz isso, e disse a Abraão que todos os gentios receberiam a bênção debaixo dele. E o termo gentios aqui é considerado aqueles que eram pagãos. Paulo cita Moisés quando ele fala da lei, para provar que desde o início do relacionamento de Abraão com Deus, a bênção da salvação já tinha sido prometida a todas as nações do mundo. Deus pregou as boas novas para Abraão há séculos atrás, e Paulo está pegando o mesmo evangelho e está levando aos Gálatas. E a palavra de Paulo aos Gálatas seria a justificação pela fé, não por eles observarem a lei, mas porque eles creram. Se eles crerem, estarão salvos. E se Deus prometeu salvar os gentios, irmãos, pela fé, os judaizantes então estão errados em querer levar os cristãos já convertidos para voltar para a lei. Os verdadeiros filhos de Abraão não são os judeus por descendência física, mas é os gentios. Quem são os gentios hoje? Nós somos o povo gentil, que fomos colocados na videira verdadeira, fomos enxertados lá. Não éramos de lá, mas Ele nos colocou, nos enxertou lá. Então os verdadeiros filhos de Abraão não são os judeus por descendência, mas os gentios que creem em Jesus Cristo.
não existe, irmãos, salvação por obras. O Edgar, então como que o pessoal do Antigo Testamento, se a salvação só vem em Jesus? Fato, isso é verídico. Os do Novo Testamento crê no Messias que veio. Os do Antigo Testamento crê em Jesus, no Messias que iria vir. Se desde Gênesis 3,15, Deus já estava pregando o Evangelho. Então todos da fé, quem que são os todos da fé? Os cristãos são abençoados como crente em Abraão. Paulo não considera a fé de Abraão um mérito próprio, irmãos. Paulo não está dizendo que Abraão fez por merecer alguma coisa, porque nem a Bíblia aponta isso. Mas a fé de Abraão mostra para nós uma obediência à promessa de Deus. Abraão, porque você creu, todas as famílias e nações da terra serão abençoadas, porque você creu. A fé, irmãos, que professamos hoje ter em Jesus, deve vir com obediência a Ele e suas ordenanças, porque a fé sem obras é morta, obra sem fé é morta. Nós não fazemos as obras para sermos salvos. Nós fazemos a obra porque fomos salvos. Amém? Porque os espíritas fazem caridade para irem para um lugar bom. Nós não. Nós já cremos, e porque cremos nós fazemos. Amém? Eu faço por quê? Eu não faço porque eu quero algo de Deus. Eu não faço como barganha para Deus. Eu faço porque eu fui salvo. Logo eu faço por gratidão a Deus, por aquilo que Ele já me fez. Porque tudo que eu possa fazer para Ele não vai pagar o que Ele fez por nós. Então, da mesma forma, essa manifestação acontece com todos aqueles que creem. No caso, nós. Tem alguém que crê aqui nessa noite? Amém? Porque a nossa fé, irmão, a nossa fé é uma fé para salvação. Nem a nossa fé vem de nós. Obrigado, Cláudio. A Bíblia diz em Efésios, Paulo fala assim, que a fé é um dom de Deus. Essa é a fé para a salvação. Nem a fé vem de nós. Você acha que você é capaz de produzir fé? Deus, irmãos, através do Espírito, Ele foi lá e foi te trazendo, foi gerando fé em você. É por isso que os discípulos viram para Jesus certa vez e falam: Jesus, aumenta-nos a fé. Ele sabia de onde era a fonte. A fé não vem de nós, irmãos. É por isso que eu disse domingo, a fé que um dia foi dada por Deus, ela não é sustentada por nós, ela é sustentada pelo próprio Deus. Porque aqueles que um dia que disseram que perderam a fé, é porque nunca tiveram a fé. Porque fé não se perde. Amém? Então nós não temos mérito nenhum em ganhar o céu, em sermos salvos. O que a gente merecia? O inferno. A lei não dizia que o salário do pecado é a morte. A gente merecia era isso, a morte, o inferno como destino. Mas Jesus foi lá na fila do destino ao inferno e foi tirando cada um de nós de lá. E Ele ainda continua tirando alguns de lá ainda. Amém? Então você é favorecido. Nunca se esqueça disso. 10 e 12. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Isso, até o 12, tá? É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas por elas viverá. A salvação é pela fé e não pela lei. A salvação jamais poderia vir decorrente da lei, porque a lei é fraca.
E a lei exige obediência em todas as coisas, irmão. Se tropeçar, falhou em toda ela. Aqueles que buscam justificação pelas obras da lei, Jesus, eu fui tão bonitinho com o Senhor, eu cheguei na igreja cedo, eu limpei a igreja, eu dizimo, eu oferto, eu oro, eu jejuno. Dá uma forcinha aí. Você não está justo. Nós não somos justos por aquilo que fazemos. Vou deixar bem frisado isso aqui para vocês. A justificação pelas obras da lei estão debaixo de maldição. Ninguém é salvo pelas obras, pois essa é a sentença que a lei impõe por aqueles que não permanecem em perfeita obediência. Por quê? Porque eu e você somos falhos, irmão. É por isso que precisava todo ano e todos os dias um cordeiro, uma lei para tal coisa, uma lei para aquilo, uma lei para aquilo. Por isso que a gente estudou Levítico, que a gente viu lei para isso, lei para aquilo, lei para aquilo outro. Por quê? Porque a gente erra demais e todo dia. Teria como para a gente ser a lei exige perfeição de nós. Tem alguém perfeito aqui? Ah, não tem não, porque se tiver nem que estava mais. Paulo diz que só há dois caminhos pelos quais o homem pode ser salvo: o caminho da lei e o caminho da fé. O caminho da lei está baseado nas obras do homem e exige perfeição. Ele está colocando. Como o homem não é perfeito, a lei o coloca debaixo de maldição. Maldito, que você não consegue cumprir. E o caminho da fé descansa nas obras de Cristo. Agora sim. Aquele que caminha a fé, ele não descansa nas obras que fez. Fica empazinado dizendo: hoje eu fiz a obra de Deus. Estou feliz. Estou alinhado aqui com o céu. Paulo está dizendo que o caminho da fé descansa nas obras que Cristo fez. E porque Ele é perfeito e realizou obras perfeitas, logo podemos ser salvos pela fé nele. A lei, irmãos, produz frustração. Ninguém é justificado diante de Deus, versículo 11, pela lei. A lógica de Paulo é irrefutável, que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo vive da fé. Aqueles que buscam a salvação pelas obras da lei não têm esperança, já entram nessa corrida derrotados. Ninguém jamais conseguiu alcançar o padrão exigido da lei. Ninguém. Por isso ninguém é justificado por ela. E ela só vai gerar frustração. Já viu que um dia você faz tanta coisa para Deus, você fica tão feliz, aí no outro você peca. Aí chega de noite e você fala assim: eu sou o pior e os pior dos pecadores, eu vou sumir da igreja. Deus está dizendo para você que você não é capaz de se salvar por aquilo que você faz. O caminho da lei e o da fé são totalmente antitéticos, contrários. Totalmente. Não se pode dirigir a vida por ambos ao mesmo tempo. Uma escolha imperativa e necessária. E a única escolha lógica e sensata é abandonar a vida de legalismo e entrar no caminho da fé. A lei exige perfeição. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E aquele que observar os preceitos da lei, por eles viverá. O problema, Paulo disse aqui no versículo 12, é que somos pecadores e não conseguimos cumprir as demandas da lei. Tiago escreve: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Imagina você subindo a escadinha. Vamos imaginar que a lei é essa escada. Aí você está subindo. Cumpri um, cumpri o segundo, cumpri o terceiro, cumpri um quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. Falta um só. Opa, você tropeçou no nono. Que? Tropeçou em todos. Volta tudo de novo. E assim vai. Essa é a vida de quem vive debaixo da força do braço nas obras da lei. Parece que todo dia quer fazer algo para recompensar. Pecou, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa na igreja. Pastor, eu tenho alguma coisa para lavar a igreja. Por quê? Porque a gente quer se sentir bem.
A gente quer se sentir perdoado e aceito por Deus por aquilo que a gente faz. Lembro uma vez que eu mexia na mesa de som da igreja, na assembleia, e pequei, e eu cheguei na igreja e falei assim: como é que eu vou sentar lá? Aí dentro de mim tá assim: não, essa semana eu vou vir limpar a igreja, eu vou limpar a bateria, limpar os pratos, eu vou limpar os instrumentos da igreja, vou ficar o dia todo na igreja. Por quê? Para querer pagar. É isso que Paulo está tentando todo momento tirar da cabeça dos judaizantes que estavam colocando na cabeça dos gálatas. Porque a gente, irmão, nós somos assim. A gente deseja, a gente quer se sentir aceito. E para se sentir aceito, a gente vê na condição de querer fazer algo para ser aceito por Deus. Eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. E a gente vai vivendo assim. Aí peca, volta tudo de novo, bora lá. Recomeçar, vamos lá. Tropeça de novo. Aí a gente fica nervoso, fica frustrado. Por quê? Porque a lei frustra mesmo. Aí a gente fica frustrado porque a gente não consegue ir, a gente não consegue caminhar, a gente não vai. Jesus não te aceita por aquilo que você faz, meu irmão. Jesus te aceitou por causa de Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez na cruz. É isso que eu quero que você entenda nessa noite, em nome de Jesus. Para de querer fazer algo para ser aceito por Deus. Ele já te aceitou no dia em que você creu na obra da pessoa, do Filho dele. Senão a gente fica igual o povo católico, querendo pagar penitência, sobe ajoelhado, fica lá dando, igual eles faziam antigamente, né? Se batendo, para poder pagar. Nós nunca, deixa eu falar para você, nós nunca vamos conseguir pagar. Nunca. Então Paulo declara uma coisa para nós aqui: que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei serve para isso, para nos mostrar o pecado, para apontar a Cristo. O papel da lei não é salvar o pecador, mas é mostrar o seu pecado, tomá-lo pela mão e levá-lo até o Salvador. Os judaizantes queriam porque queriam atrair os gálatas para as obras da lei, mas Paulo queria que eles desfrutassem de uma relação de amor e vida pela fé em Cristo, desfrutar de como é que eu posso dizer, de um prazer em Deus. Como é que eu jejuo? Eu jejuo para ter. Tem que jejuar. Vou orar para quê? Para ter. Orar não é obrigação, orar tem que ser um deleite. Por que você ora? Porque eu amo falar com Deus. Eu tenho prazer em falar com Deus. Eu tenho uma plena satisfação em Deus, logo que eu não consigo mais parar de falar com Ele. Em mim tem um desejo que não consegue saciar, porque esse desejo é o prazer que eu tenho de falar com Deus. O jejum é a mesma coisa. Tem que ser um deleite, tem que ser um prazer de fazer isso para Deus, e não para querer conquistar a atenção de Deus. Eu lembro que até hoje tá vendo seus horários, misericórdia, não na hora. Eu lembro que quando eu ia pregar fora na igreja, aí a semana toda eu jejuava, queria jejuar, orar para Deus me usar, lá. Aí nada, pregava, né? Quando eu era bem pentecostal, aí tinha que ver o poder, e gritar, pega o microfone aqui, né? Rubinha lembra disso, né? Então aí eu tinha que fazer isso. Aí eu falei, gente, o que aconteceu? Não peguei o dia todo, fazia isso. Aí, o dia que a semana que não dava para jejuar, que só fazia assim, pregava até um sermão repetido mesmo, só orava, Deus, dê graça, meus irmãos, ó, sai de perto. Deus usava, bradava. Falei, mas o que tá errado? É Deus dizendo para mim, não é sobre o que você faz, é sobre o que eu faço, apesar de você. Isso Deus está nos ensinando, irmãos.
é sobre o prazer. Então aquilo que eu e você fazemos para o Senhor, obras, criar meios para se salvar, não adianta para Ele, são obras mortas. A maior obra já foi feita por Ele, e nessas obras é que nós temos que descansar nele. É o que Ele já fez. Nós somos o fruto do seu penoso trabalho. Nós somos o fruto do penoso trabalho dele. A lei não pode justificar, a lei não pode lhe dar o dom do Espírito, também não pode garantir herança espiritual, que só diz Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 14 e 16, que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Quem são? Os filhos. Os filhos somente. Então, se a lei não pode dar vida e nem liberdade, então para que voltar à lei? Para que esse povo cabeçudo está querendo voltar para lá? É o que Paulo está querendo entender. E está querendo dar umas lenhadas neles. E por último, para a gente terminar, a salvação é concedida por meio de Cristo. Você acredita que esse texto aqui para mim hoje me deu dor de cabeça para estudar? Meu Deus, está difícil estudar hoje. Que bom que eu consegui. A salvação é concedida por meio de Cristo. A lei coloca os pecadores sob maldição, Cristo nos redime da maldição. Desejamos a bênção de Abraão, ela é recebida por meio de Cristo. Desejamos o dom do Espírito, mas somos gentios. Por meio de Cristo, esse dom é concedido aos gentios. Tudo de que precisamos encontra-se quem? Em Cristo. Então não há motivo algum para voltar para a lei, a Moisés. A maldição foi transferida para quem? Para Cristo. Vou ler. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa. A maldição foi transferida de nós para Cristo. Ele colocou voluntariamente sobre ele, e a fim de nos libertar dela. E essa transferência da maldição que explica o horrível grito de abandono e solidão que ele anunciou na cruz. O que? De quê? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi abandonado na cruz. E quando nós entendemos isso aqui, nós declaramos e dizemos que estamos de pleno acordo com o que Cristo. Dizemos que Cristo, Ele se fez por nós. Mas quando nós vamos para a lei, nós dizemos que Cristo não se fez maldição porque Ele transgrediu a lei. É o que os judaizantes estavam querendo dizer. Jesus não. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele se ofereceu sem mácula a Deus, sem defeito. Porém, se não suportou a maldição por si, Ele suportou por nós, o justo pelos injustos. Jesus pegou aquele que tem mais de 10 acusações atrás dele e falou com o juiz assim: ó, posso soltar ele, eu vou receber a pena no lugar dele. E ele, inocente. E ele, justo. Justa. Você e eu somos justos. Agora a bênção de Abraão, a justificação pela fé, é também nossa pela fé em Cristo. O termo resgatar aqui significa comprar um escravo e mantê-lo como tal. Mas não foi isso que Cristo fez. Ao derramar o seu sangue na cruz, Ele comprou para que pudéssemos estar livres e ter a liberdade. Os judaizantes queriam colocar os gálatas escravos de novo, mas Cristo morreu para libertá-los. Era isso que Paulo está dizendo. Ser salvo, irmãos, não é trocar um tipo de escravidão do pecado da lei para a liberdade da graça de Deus por meio de Cristo. Paulo está dizendo: não fiquem fascinados com a figura da lei, sobre o que você faz que te garante. Não faça isso. O legalismo é atraente para a carne. É ou não é, irmãos? É, porque a gente tem isso, essa vontade de fazer para ter. Aí o que Deus faz? A gente está lá igual um menino:
chupando a mamadeira. Ai, eu amo, nossa, eu amo, foi eu que fiz. Ai, que delícia. Aí Deus vai... E a gente está lá todo querendo. E Deus diz, não, você não precisa disso mais. Você já cresceu. Você vai aprender, capítulo 4, Paulo diz que quem precisa de lei é bandido e criança. Quando Deus fala para você que você não precisa mais disso, Deus está dizendo, você já cresceu. Você não precisa mais disso. Quem precisa de lei para dizer o que é certo e o que é errado é criança, é bandido. Então escuta uma coisa, irmãos. A nossa carne gosta de ser religiosa. Queremos ser mais santos conforme o que fazemos. Jejuar para aumentar o padrão de santidade, porque eu oro muito. Não, Deus fez porque eu orei. Deus faz porque eu estou orando muito. Coitado. Deus está dizendo, eu não recebo obras mortas. A motivação, irmãos, não deve ser essa nunca. A motivação deve ser sempre a dependência do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a carne gosta de bater a mão no peito e se vangloriar nas realizações. Tá vendo lá? Foi eu que fiz. Você viu ele aí, né? Não, minha irmã, que bênção, hein? Seu marido está na igreja agora, glória a Deus. É, irmão, eu orei, viu? Eu orei, paguei um preço. Jesus condicionou a salvação do seu marido à sua oração, então, né? Então a gente precisa de Jesus para salvar ninguém, não. É só você orar. A oração, irmãos, é para forjar o meu e o seu caráter. Deus tem salvação para a sua casa, você fica tranquilo nisso. Ele tem salvação para a sua casa, mas Ele te coloca para você orar, para ver a sua fé. Aonde a sua fé está, se está nele ou está na sua oração. Porque a oração, ela não tem poder, não existe oração forte. Existe um Deus forte que responde uma simples oração. A fé cristã não é para buscar satisfazer os nossos caprichos. Não há lugar para orgulho quando o cristão vive entendendo a graça. Ele não se orgulha daquilo que ele faz, mas ele levanta a mão para o céu e só fala assim, só pode ser Deus, só pode ter sido a graça de Deus. É melhor nós crermos no que Deus diz em sua graça e descansar. Fomos salvos pela graça, mediante a fé, e devemos viver da mesma forma. Fica de pé no seu lugar. Por meio de Cristo e seu Espírito, o Espírito da promessa, o rio da graça continuará o seu curso sem fim, abençoando primeiramente os judeus, mas depois também os homens de toda a raça, tanto os gentios como os judeus. Sim, o rio da graça flui pleno, abundante, refrescante, frutificante para todos. E para receber a bênção, a saber, a realização da promessa, Deus diz, eu serei o teu Deus. A única coisa da qual se necessita é a fé, a confiança no Cristo crucificado, porque foi no Calvário que as chamas da ira de Deus descarregaram toda a sua fúria, e os crentes, aqueles que creram de todas as nações, tribos, línguas, são salvos para sempre. Se de fato você creu, você é salvo, irmãos. Salvo. Pai, em nome de Jesus,